Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o BTLG. Saiu o relatório aí, vamos lá dar uma olhada. Mais um mês de BTLG e agora o fundo está passando por um momento, né, de mudança com a incorporação do VVPR. Eles não comentaram nada sobre a incorporação do BLCP, mas já atualizando aqui, o pessoal da Blue Cap abriu mão daquela ação que eles tinham entrado na justiça e tal, para ficar com fundo, enfim, tinha uma briguinha lá na justiça e eles abriram mão. Então deve estar em andamento aí essa incorporação. Eles devem estar fazendo todo o processo de diligência e tal. Tem um problema num dos imóveis lá do Blue Cap, né? Aquela questão de uma expansão que era para ter ocorrido e não ocorreu, enfim. Problema aí pro pessoal do BTG resolveu, mas não é nenhum problema que impacte diretamente o fundo, alguma vacância, algo do gênero. Não, é uma coisa, um rolo contratual lá que eles vão ter que resolver com a empresa que vendeu o galpão pro fundo. Enfim, vamos acompanhar isso aí. Alguns dados gerais aqui. A gente vê uma taxa de 0,9, né? Bom. Sempre bom quando a taxa é abaixo de 1%. São 11 emissões total. Lembrando que esse fundo, ele antigamente era o TRXL, né? O logístico da TRX, que tem o problema e tal. O pessoal do BTG assumiu. Mas, de toda forma, é um fundo que está na mão do pessoal da BTG tem um tempo. E eu sei que muitos de vocês, né? A grande maioria do mercado não gosta de fundos do BTG. Eu entendo e concordo, porém este fundo ele vem se destacando, né? Assim como a gente tem na XP, que o pessoal não gosta dos fundos da XP, mas a gente tem lá o XPLG que se destaca. Nesse caso do BTG, a gente tem um BTLG que se destaca também, né? Enfim, vamos conversar um pouco sobre ele. O patrimonial está em 97,82, são quase 200 mil cotistas, ele está pagando um yield bem interessante, né? Está um pouquinho acima da média dos lojistas. A grande maioria dos fundos lojistas está pagando algo próximo de 8%, 7% alto, ele já está pagando um 8% alto, então bem interessante ver isso. Liquidez é boa, a BL dele cresceu, né, depois da incorporação. Hoje a gente está aí com mais ou menos 60%, né, da ABL que tem do HGLG, que é a nossa medida de fundos de logística padrão, né, aqui do canal. Então dá aí 60% do tamanho de um HGLG. Imóveis, 20 imóveis, cresceu bem, né, cresceu bem o número de imóveis. Se eu não me engano, só me falha a memória, o fundo que tem maior número de imóveis que tinha, né, porque vendeu, era o GGRC. GGRC tinha 21, se eu não me engano, 21 imóveis. Aí vendeu 3, né, enfim. E o HGLG também tem próximo disso, mas ele entrou aí no top 3 em número de imóveis. Vou falar um pouco aqui da mensagem do mês, deixa eu dar um zoom aqui pra gente. Ele comenta inicialmente sobre a distribuição de dividendos, conforme a gente já comentou. Teve um aumento na despesa em virtude da comissão referente à alocação de 45 mil metros quadrados no Mauá. Olha só, hein, o incremento que foi essa despesa. A gente tem aqui, ó, despesa financeira, ativos, despesa fundo. Acredito que seja despesa ativos. Olha só, hein, 1.400.000, galera. Acho que eu vou parar de gravar para o YouTube e vou começar a mexer com comissão para alugar, né? Dinheiro bom, né? Enfim, ele comenta sobre a incorporação do V2, que, conforme fato relevante, né, já finalizaram todos os processos, teve o leilão das frações que sobraram e tal. Enfim, a gente já vê um pouco sobre os imóveis. Ele trouxe aí pra gente uma página mostrando os imóveis, e a gestão já está em contato com os locatários e tal, fazendo aquela conversa. Aqui a gente tem um pouco de cartas de intenções do BTG Log SBC. Ao longo dos últimos meses, o fundo recebeu propostas não solicitadas para alienação de parte do seu investimento na antiga fábrica da Ford. Depois de um trabalho mútuo, entendimento com o sócio do empreendimento, seguimos com a assinatura de uma carta de intenções não vinculante com o investidor estrangeiro, considerando exclusividade por um período curto de tempo, conforme comunicado em mercado. Ao longo dos próximos dias, a gestão vai se aprofundar na tese de desinvestimento e maiores evoluções a respeito do negócio serão comunicadas. Então, assim que tiver maiores comunicados, eu trago aqui para vocês, beleza, pessoal? Vocês sabem que aqui no canal saiu um fato relevante, eu gravo um vídeo do fato relevante praticamente na hora, né? Fala um pouco da locação do 100% do BTG Santana Paraíba. Gravei sobre esse fato relevante. Esse imóvel que tinha um inquilino saindo, né? Ele já tinha dado a saída e tal, estava naquele período de multas, etc. E agora entrou outro. Então a gente não vai ter vacância nesse imóvel. Muito bom. O fundo vai fazer um pequeno investimento de 22 milhões de reais para uma obra aí
uma expansão de 4 mil metros quadrados, é mais ou menos aí, o ativo tem algo próximo de 20 mil, mais ou menos aí, 25% da área, um cap rate de 10,7% ao ano, muito bom, é o que eu falo com vocês aqui no canal. Quem tá aqui desde as antigas e vê os vídeos, por exemplo, do Bresco, eu sempre falo nos vídeos do Bresco sobre expansões, e aqui eu falo novamente, expansão é algo que dá um cap rate muito bom, fazer expansão nos ativos é um jeito de extrair um dinheiro muito interessante. Então eu acho que o fundo imobiliário, além de comprar novos ativos, ele tem que comprar ativos que sejam expandíveis. Você tem que ter ativos que você pode crescer. Por quê? Porque tem um cap rate muito bom, cara. É muito bom quando você expande um ativo. Você ganha muito, é muito melhor do que comprar um ativo. Quando você compra um ativo, aí você pode olhar naquele vídeo, por exemplo, que eu gravei do conclusão do negócio, o áudio de conclusão do negócio do HGLG, onde eu mostrei vários dados, daquela tabela, para você que não assistiu, deveria assistir, na tabela onde tem várias negociações do mercado, você vê que o cap rate médio ele fica mais ou menos próximo de 8 e tal. Então, quando você tem um fundo logístico botando um dinheiro e recebendo de volta 10,7% ao ano, é melhor que comprar um novo imóvel, né? E olha só, uma nova expansão aqui no West Rock, mesmo esquema. Vamos fazer uma expansão, gastar 15 milhões de reais e um cap rate de 9%. Como eu falei, melhor do que comprar um galpão novo. Aqui a gente consegue ver, continua a DRE dele meio bagunçada, meio sem entender o que está acontecendo. Eu confesso com vocês que falta muita coisa nesse relatório, falta, né? A gente tem essa informação de quanto que tem de acumulado e tal, enfim, não tem, cara, é difícil. Mas a gente consegue ver que no mês, ó, o fundo teve um resultado de 20 milhões e distribuiu 74 centavos, que dá mais ou menos 14 milhões de reais. Falando em valores, o fundo teve aí uma receita de 1,33 no mês. E aí teve umas despesas aqui consideráveis, né, de 59 centavinhos mais ou menos, mas enfim, ficou com um saldozinho legal no bolso aí de mais ou menos 6 milhões de reais. Aqui ele comenta sobre a locação do Santana, né? A gente já comentou sobre isso. O imóvel que estava vago aí, o fundo conseguiu colocar sem ter prejuízo no financeiro com ele. A incorporação do VVPR, um modo legal que ele coloca: ativos perfil logístico, ABL versus área de terreno, a área construída, a potencial de expansão. Olha isso, cara. 239 mil metros quadrados. Você sabe o que é isso de 239 mil metros quadrados? 20% da área do HGLG. Mais ou menos. Cara, o fundo, o BTLG tem 600 mil metros quadrados. É um terço da área do fundo que está no potencial de expansão. Então, olha só o que o fundo pode fazer com essa área toda. Ele pode sair construindo um monte de galpão dentro da área que ele já tem. E aí, é a mesma coisa que eu falei. Cap rate vai lá pro beleléu. Sobe bastante. Enfim, ele comprou um ponto legal, né, que esses imóveis que foram comprados, no caso incorporados, vieram com um preço bem interessante, né? Olha só. Abaixo do custo de reposição. R$ 1.700 um metro quadrado. Temos aqui o imóvel que veio da Faria Lima, que veio a 15 mil metro quadrado. Lembrando, esse imóvel deve ser vendido em breve, né? Não acredito que ele fique dentro do fundo. E a gente tem esse laboratório que veio por 5 mil metros quadrados. Valores bem interessantes aí. Aqui ele fala um pouco alguns dados sobre a incorporação. Então a gente vê o patrimônio líquido do fundo saltou de 1,6 para 1,8 bi. 6 novos ativos, 42 mil metros quadrados de ABL aí que foram somados, fora o potencial de expansão. A vacância continua zerada e a receita advinda de contratos atípicos saiu de 43% para 50%. E os imóveis são esses aqui, a gente já falou bastante sobre isso. Esse aqui é o imóvel da Faria Lima, que eu acredito que não fique dentro do portfólio do fundo. Mas enfim, olha o ponto principal aqui dos imóveis que eu quero mostrar para vocês. Olha esse aqui da Ambev em Santa Luzia. Santa Luzia, para quem não conhece, fica aí bem no raio de 30 da região metropolitana de BH. Olha isso, área construída, 16 mil metros quadrados. Área do terreno, 102 mil metros quadrados. Cara, dá para você construir um parque logístico, né? Um mini parque logístico nesse terreno. Bem interessante. Olha esse aqui de Feira de Santana. Feira de Santana também
uma região relativamente metropolitana ali de Salvador. Não sei se chega a ficar no raio, deve ficar no raio de 60, viu? Não lembro de cabeça, mas fica relativamente próximo de Salvador. Olha aqui a área que ele tem. Dá para construir também um mini parque logístico lá. Campinas também. Enfim, tem um potencial muito bom. Aqui a receita dos contratos, super diversificada depois da entrada desses novos inquilinos. E falando em mês de reajuste, olha só o que a gente tem aí para o final do ano. A gente tem algo próximo de 31% da receita a ser reajustada. Muito bom. Aqui o vencimento dos contratos para 23 não tem nem o que se preocupar. 2% aí, nesse ano 1%, cara, super sossegado. Tipologia dos contratos, agora ele está 50-50, né, entre atípico e típico, agora com essa incorporação. O perfil dos locatários, né, ele mostra aqui pra gente imóveis logísticos, tem os desenvolvimentos acontecendo. Ocupação financeira, né, a vacância financeira em 100%, muito bom, né, ocupação, né, no caso, vacância financeira zerada. E aqui como que o fundo tá. Então a gente tem aí de caixa livre 101 milhões de reais e temos 102 milhões em obrigações, que dá uma alavancagem super baixa de 8,6%, conforme a gente consegue ver aqui. Pode ser que o fundo comece a fazer uma reciclagem dos ativos da carteira dele, e com isso ele vai aumentar o caixa livre, podendo chegar a quitar essa alavancagem. Aqui a gente tem o grande trunfo do do BTLG, que são os imóveis no raio de 30. O grosso dos imóveis dele estão no raio de 30 de São Paulo. E isso aqui é a área que dificilmente fica vaga, né, pessoal? Isso aqui é o pulo do gato na logística. Aqui tem os imóveis, conforme a gente já conversa, já conhece esse fundo, né? Temos os novos imóveis que vieram aí do VVPR, e em breve teremos os imóveis do BLCP. Aqui um pouco questão da alavancagem do fundo, ó, são 3 CRIs, sendo que são 2 sem multa, então ele pode quitar isso aí quando ele achar que deve. Eu imagino que com a reciclagem de portfólio, aquela questão da fábrica da Ford que ele vai vender e tal, ele que termine de passar a régua nessas alavancagens aqui, principalmente nessas duas. Essa última que tem multa, não sei se ele vai executar o pagamento, mas essas duas que não tem multa, eu acredito que não vai demorar para elas irem embora daqui. E é isso, galera. Falando aí do BTLG, fundo tem muito potencial. Tem um problema do relatório não ser o melhor de todos, mas a gente, conforme a gente vai falando, vai batendo, vai levantando essa bola, pode ser que melhore alguns pontos. No mais, o fundo está rodando de forma bem legal. Eu ainda me pergunto onde está o lucro da venda dos imóveis do MGLG, quando é que esse lucro vai vir para o nosso bolso, beleza? Então fica aí o vídeo, até a próxima, fui!